Com esta celebração deste final de semana, nós estamos na metade do ano litúrgico. Sabemos que o ano litúrgico se compõe de 34 semanas, então daqui até a 34ª semana são mais 17, e assim já adentraremos depois no período que se chama Advento, já é um novo ano litúrgico. Pois bem, temos nesse final de semana, como disse no início da missa, a palavra partilha, Deus que vem ao nosso encontro para que não sejamos egoístas. Colocar o pouco nas mãos de Deus para que Ele transforme no muito que a sociedade precisa. E interessante que quando olhamos para o Evangelho, não é a primeira vez que acontece esse milagre da multiplicação dos pães. Olhamos para a primeira leitura e encontramos no livro dos Reis, Eliseu, um profeta, que já havia também feito aí esse milagre. Desta vez não eram 5.000 homens, mas 100 homens e 20 pães. Alguém pode dizer, padre, é mais fácil, né? Alimentar 100 pessoas com 20 pães, a gente separa ali aqueles pães e divide cada pão em 5 pedaços, pronto. Resolveu o problema. Já temos aí, então, o milagre da multiplicação. Mas não é isso, é muito mais do que dizer. É pouco pão, é pouco peixe, mas colocados na mão de Deus, esse pouco se multiplica. Olhar hoje isso que o Evangelho nos traz, é pensarmos em toda a sociedade e aquilo que podemos fazer para que esse mundo seja melhor. Gente, tem gente hoje ainda passando fome. E nós estamos em pleno século XXI, no Brasil, 5ª maior potência mundial, extensão territorial, um dos maiores, a maior reserva de água doce do mundo. Alimento. Talvez hoje o Brasil se coloca como um dos grandes produtores de alimentos. E por que falta pão em muitas mesas? E por que falta o necessário na vida de tantos irmãos? Isso se chama desigualdade social, egoísmo, individualismo. O não pensar no irmão é justamente a corrente de pensamento que veicula nos tempos atuais. O individualismo, onde eu penso em mim mesmo, o outro que se dane, mas aí não é pensamento cristão. Pensar como Cristo é pensar como comunidade. Não existe alguém que seja tão pobre que não consiga doar alguma coisa para alguém. Eu acho interessante quando o texto coloca personagens e não coloca nome. Alguns teólogos vão dizer que quando a Bíblia não traz o nome é para que eu e você possamos nos colocar dentro do texto. Hoje o Evangelho vai trazer justamente isto. Jesus que está ali diante dos discípulos, diante daquela multidão, e é muita gente, e é pouco pão e é pouco peixe, traz ali um menino, versículo 9 está dito aí, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Esse menino pode ser eu, pode ser você, quando colocamos diante de Deus o nosso pouco, para que Deus possa fazer dele a multiplicação. Poderíamos pensar também os problemas da nossa própria vida. Aquele menino, ele colocou aquilo que tinha nas mãos de Jesus, e ele levou para a pessoa certa, e levando para a pessoa certa, o milagre se realiza. Hoje, olhar para a minha vida e para a sua vida é se perguntar também, com quem nós temos partilhado o pouco que temos? Temos levado os nossos problemas também para a pessoa certa, que pode realizar esse grande milagre? Ou temos partilhado com pessoas que não nos edificam?
O fato é, ali era pouco pão e era pouco peixe. Sim, temos aí um problema, porque humanamente não dá mesmo. Mas nós crescemos ouvindo dos antigos, o padre vai começar o ditado e você vai terminar, pode ser? O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Então pensar essa realidade, talvez possa pensar, padre, eu tenho pouco realmente, mas coloca esse pouco na mão de Deus. Nós vemos outros textos, por exemplo, aquela viúva que coloca, aquele pouco que ela tem, mas que é o tudo dela. E Deus pode realizar esse milagre na vida daquele que se coloca nas mãos de Deus, esperando dele, mas com o seu esforço pessoal, deixando que Deus possa realizar o grande milagre. Olhar então esse milagre acontecido, o milagre da multiplicação, também poderíamos dizer, o milagre da partilha, o milagre da quebra do egoísmo, o milagre da quebra do indiferentismo para com o outro. Gente, certa vez eu participava de um encontro e o pregador dizia, em relação aos programas de computador, por exemplo, se você traz aí por esse viés tecnológico, está ali o meu computador, as minhas imagens, as minhas pastas, as minhas coisas. É um mundo que vai levando, é claro, ali é algo que realmente precisa de estar ali naquela realidade. Mas trazer isso para a vida, será que é assim também? É as minhas coisas, é o meu isso, o meu aquilo, e não penso no outro? Como é que se dá isso? A criança, quando ela nasce, ela já nasce com um instinto egoísta. Quantos de nós crescemos ouvindo nossos pais falarem? Tem que partilhar isso com o seu irmãozinho. Olha, partilha, reparte com o outro. E nesse repartir, nesse partir, nós fomos aprendendo que nós devemos olhar para Jesus e, como comunidade, pensar também nos irmãos. Gente, quebrar o egoísmo, quebrar o individualismo em nós, é ir numa onda contrária daquilo que o mundo tem pregado hoje. O mundo diz, não, faça o que você bem entender, o outro que se dane, perdoe a expressão, que se lasque. Mas esse não é o pensamento cristão. Jesus quer que o filho e a filha de Deus, que se coloca nas mãos dele, seja alguém que olha para o irmão como um alter Cristo, ou um outro Cristo, que eu também devo me preocupar. Pensar isso, então, diante desta realidade, encontramos aqui um outro aspecto. Aquele milagre acontecido, recolha os pedaços que sobraram para que nada se perca. A realidade do desperdício. Nunca se viu tanto desperdício também, sobretudo em nosso país. Quanto desperdício. E Jesus vem dizer justamente isso, não desperdicem. Não seja alguém que olha para a comida como se fosse acabar toda a comida do mundo, coloca muito no prato, por exemplo, aí depois tem que jogar metade fora. Não, que coloque 2, 3, 4 vezes. É coisa básica que a gente aprende em casa. Não desperdiçar. Mas ainda continua o texto. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Gente, esse número 12 aí, ele é muito simbólico, porque o 12 na Bíblia representa as 12 tribos de Israel. Sim. Um Deus que caminha com aquele povo, que o conduz, que alimenta aquele povo no deserto quando sentia fome. Mas o número 12 também pode nos remeter aos 12 meses do ano. Quando colocamos o nosso pouco nas mãos de Deus, confiamos na providência dele, e ele nos dá essa providência para todos os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, até chegar dezembro. Existe gente faltando solidariedade. Existe pessoa que está precisando de nós. Hoje eu, lendo esse texto, me moveu inclusive a olhar depois, e eu devo fazer isso ainda essa semana, como se encontra o meu guarda-roupa, porque às vezes tem roupa ali que eu não estou usando, já tem 2, 3 meses, talvez está faltando para alguém. Que tal você não fazer também um exercício prático nessa semana, né? Olhar lá o seu guarda-roupa,
talvez separar algumas roupas para doação. Tem gente com tanto calçado, né? Por que não organizar aí, vai colocando isso dentro de um recipiente à parte? Ah, padre, mas eu não sei para quem que eu vou doar isso. Traz para a igreja. Certeza que tem grupos aí que se organizam para fazer esse processo de doação. E quando fazemos isso, nós damos um pouco de nós, enriquecemos o outro e com certeza não ficamos mais pobres. Muitas vezes temos muito e temos demais. E esse muito que vem sendo colocado dentro da própria vida é excesso que nos impede de viver bem a graça de Deus. Que tal fazer esse exercício prático? Que tal partilha? E a partilha é algo divino. O fato é, pouco pão, pouco peixe, mas pouco pão e pouco peixe nas mãos da pessoa certa, esse milagre acontece. A graça se multiplica. Que Deus com essa palavra nos traga então a possibilidade de dizer, ser solidário. O mundo hoje está um mundo muito carente de solidariedade, de pessoas que ajudam, de pessoas que se preocupam umas com as outras. Vamos ficar de pé para a gente rezar esta palavra? A palavra proclamada também pode ser uma palavra rezada. Repita com o Padre: Senhor Jesus, quebra em mim hoje todo individualismo, todo egoísmo. Conceda-me a graça, Senhor, de ser mais solidário, de partilhar, ainda que seja pouco, mas o meu pouco, colocado nas tuas mãos, pode ser um muito que o mundo precisa. Me ajuda, Senhor, a ser como tu, que partilhou a sua própria vida. Me ajuda, Senhor. Eu preciso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos